Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde eu mostro para você como investir na prática. Se você não entende o que eu tô falando, se você não conhece ainda esta playlist, esses meus vídeos, vou explicar para você. É o seguinte, todos os meses eu invisto 10 mil reais. A princípio era 10 mil reais em FIIs e 10 mil reais em ações. Porém, eu cheguei à conclusão de que se eu investir todos os meses 10 mil reais apenas em FIIs e ações, eu vou ter muito FII, muita ação. Não é isso que eu quero mostrar para vocês como faz uma carteira aí bem balanceada, bons investimentos. Então, todos os meses eu invisto 20 mil reais na prática e essa é a minha série, Investindo na Prática, nome muito criativo, né? E hoje é um dia muito especial e também muito bizarro, porque acabou o carnaval e eu não sambei, mas eu vou sambar agora na corretora porque eu estou investindo justamente numa bela queda da bolsa por conta, infelizmente, né, do coronavírus e também dos mercados internacionais. A minha carteira aí anterior, que eu já venho investindo desde dezembro nela, não foi tão afetada assim, tá? Esse mês ela tá em uma queda de 2%, principalmente sendo puxada aí pelos FIIs, tá? Que deram aí uma quedinha. Alguns caíram mais de 11% desde que eu comecei a investir neles e tá tudo certo, tá? Porém, em compensação, algumas ações aí estão tendo um bom desempenho, como por exemplo a Magazine Luiza e a M Dias Branco. Aqui no vídeo eu não vou me estender muito, tá? Porque o intuito é mostrar pra você como eu invisto na prática, o que eu escolhi, quais foram os critérios aí que me levaram a escolher essas ações, esses FIIs ou o investimento que for. E eu quero que você entenda, eu quero que você estude, eu quero que você acompanhe, eu quero que você entenda aí quais foram os critérios. E se você quiser acompanhar também a minha carteira, vai lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando ela, eu sempre tô mostrando os rendimentos e tal. Então é isso aí, este é o vídeo, esse é o Investindo na Prática. Dados os recados, se inscreva aqui no meu canal e vem comigo, bora enriquecer. Se você ainda não começou a investir, aproveite então e baixe o meu e-book, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo, tá? Eles realmente são muito bons mesmo. A maioria tem mais de 20 páginas aí e muito conteúdo de curso pago, inclusive, para você de graça na fachola no e-book. Então aproveita, baixa, baixou, dá um likezinho aqui no vídeo ou se inscreve aqui no canal pra dar essa força aí. Já que eu tô te ajudando, você me ajuda também, né? Só pra deixar claro, hoje eu vou investir 10 mil reais, eu vou dividir aí em 3 investimentos distintos. Meu primeiro investimento aí vai ser o fundo Alaska Black. E esse é um dos fundos mais queridinhos do Brasil, tá? Ele ficou extremamente famoso pela grande valorização que ocorreu aí nele nos últimos anos devido às excelentes estratégias deste fundo. É muito especial esse fundo aí pra mim porque é o primeiro fundo de ações que eu vou investir não na prática, mas na minha vida. Eu nunca tinha investido antes em um fundo de ações, apenas em ações mesmo, em eu entender a ação, entender a empresa e investir nela. E tomei coragem, vou investir hoje aqui para vocês no Alaska Black. Muito disso aí foi pela influência do gestor, que é o Henrique Breda, que tem se mostrado aí muito transparente nas redes sociais, extremamente limpa aí a visão dele, né, do mercado. Ele é um cara muito bacana aí para vocês acompanharem. Bastante legal aí, tá bom? O trabalho dele, vale acompanhar ele e também o fundo, obviamente. Como funciona então um fundo de ações? É um negócio bem simples e existem vários tipos de fundo de ação, um sendo bem diferente do outro. Os critérios para selecionar aí os ativos de um fundo de investimento não é uma coisa aleatória, não é tipo carta da Xuxa, joga pra cima o que pegar, pegou. Não é por aí, tá bom? Assim como acontece em qualquer outra gestora de investimentos, há sim uma pessoa ou até mesmo um time de profissionais aí que vai analisar os produtos financeiros disponíveis hoje no mercado e como eles estão sendo afetados pelo cenário econômico no Brasil e também no exterior. A partir daí, eles selecionam quais desses produtos os seus fundos aí devem comprar, né, e quais eles devem vender com base, claro, na política de cada um desses fundos. Cada fundo tem uma política diferente. Por isso é chamado de um fundo de gestão ativa, porque eles sempre estão fazendo aí movimentações no portfólio com o fim de gerar uma maior aí rentabilidade, diferente dos ETFs, que são fundos de gestão
passiva. No caso específico aqui do Alaska, os fundos deles utilizam algumas das principais estratégias aí de gestão ativa de investimentos na carteira, e uma das marcas registradas aí da família Alaska é o foco em investimentos de longo prazo, que também é o meu foco. O objetivo não é exatamente o lucro imediato, tá, que esse fundo vai ter, porém é o investimento em ações de empresas com boas perspectivas de crescimento aí nos próximos anos. Quando esse é o objetivo, o que faz mais sentido de forma geral é olhar então a rentabilidade histórica da aplicação ou até mesmo a performance nos últimos 12 meses, pelo menos, tá? No mínimo 12 meses. Então hoje, por exemplo, a gente sabe aí que os fundos Alaska Black lucraram bastante aí com a valorização de algumas small caps na bolsa nos últimos 2 anos. Tais como Magazine Luiza, Suzano, Braskem e Marco Polo. Segundo o próprio fundo relatou em uma das cartas que eles divulgaram publicamente, foi o seguinte: os critérios que analisamos estão mercado de atuação de cada companhia, competição, ambiente regulatório, características específicas de demanda, retorno sobre capital e existência ou não de vantagens competitivas. Por último, a parte mais importante, quem são as pessoas por trás daquele negócio. A maior parte do retorno que requeremos de uma companhia é definida pela nossa visão sobre os executivos, controladores e todos aqueles que estão de alguma maneira envolvidos no negócio. Afinal, estamos analisando se seremos sócios ou não dessas pessoas. Tá aí um pedacinho da carta que eles deixaram, você pode encontrar o resto dela lá no site deles e realmente é uma verdadeira aula de análise, vale a pena você ir atrás. E essa então hoje é a carteira do Alaska Black Institucional FIA, que foi divulgado em outubro. Um fundo que investe 100% em ações brasileiras. Então, falando um pouco mais de ações, eu vou ensinar aqui para vocês quais são os critérios usados para eu escolher as minhas ações individuais e por que eu nunca tinha investido em fundos, né? Agora vocês vão entender. Primeira coisa que eu analiso é a governança, ou seja, como o controlador da empresa se comporta, como as decisões que ele toma aí são feitas. É um critério aí um pouco subjetivo, né? Mas algumas coisas podem ajudar a facilitar esse processo. Então, como por exemplo, a empresa é do novo mercado? Se sim, isso já é um ponto aí positivo para governança. Ela já se envolveu em algum escândalo de corrupção? A empresa toma alguma decisão que atrapalha os acionistas? Então, obviamente, que se você responder que sim para alguma dessas coisas, tem que analisar aí se você realmente quer algum tipo de envolvimento com esse tipo de empresa. Lucro. Todo sócio de uma empresa, ele quer que a empresa que gere lucros. Obviamente, esse é o intuito de uma empresa, gerar lucros, né? Então, se a empresa tiver lucro, ela vai conseguir distribuir dividendos, investir nela mesma e, em consequência, a cotação dela vai acabar subindo. No longo prazo, as cotações acabam seguindo aí os lucros. Outro ponto é a geração de caixa. Da onde que surge aí o dinheiro dessa empresa? Como que ela faz dinheiro? Qual é a margem que ela tem? Qual é o produto, o serviço principal dela? Empresas boas têm que ser mestres aí em fazer dinheiro na área de atuação delas. Outro item é o baixo endividamento. Dívida em empresa nem sempre é ruim, tá? É dessa forma que elas conseguem, inclusive, crescer e ganhar cada vez mais dinheiro. E é claro aí que tem um limite para isso, né? Às vezes as empresas erram aí um pouquinho na mão na hora de fazer alguns empréstimos e o endividamento acaba corroendo aí boa parte das operações da empresa. Existem vários indicadores que podem ajudar você a saber se é uma boa empresa aí, se ela está com baixo endividamento ou não, como dívida bruta por PL, entre outros indicadores. Então tá, agora acabei de investir meus R$4.000, né, no Alaska. Vamos para a segunda ação, que é a Engie. Aqui no caso eu vou investir na Engie 3, tá bom? Listada na B3 aí desde 2005, antigamente chamada como Tractebel, a Engie tem um histórico de boa governança corporativa e já faz parte aí do novo mercado. Ela tem 61 usinas, sendo 11 hidrelétricas, 4 termoelétricas e 45 complementares. Ou seja, centrais a biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, eólicas e até solares. Esses números fazem dela a maior produtora independente de energia do Brasil. Além da geração, segmento aí de maior representatividade nas receitas da empresa, a Engie também recentemente
passou a atuar no setor de transmissão. Então, no fechamento aí desse ano que passou, a Engie reportou uma queda de 0,2% do lucro líquido dela, e apesar aí do aumento de quase todos os seus indicadores, ocorreu isso aí e tudo bem. É uma empresa que fez muitos investimentos no ano passado, como por exemplo em usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas e usinas eólicas, e por isso mesmo que acabou aí diminuindo um pouquinho o lucro dela, mesmo com crescimento aí no fluxo de caixa, que foi bastante expressivo aí de 15% de um ano para o outro. Ou seja, ela gerou mais dinheiro com as operações, porém o dinheiro foi direcionado a investimentos dentro da própria empresa. Não é nada aí gravíssimo que você precise perder suas noites de sono se preocupando com isso, e até mesmo era esperado isso, né, depois de grandes investimentos que ela fez. Ela deve aí recuperar o crescimento do lucro rapidamente se todos os seus projetos aí forem bem sucedidos, como assim ela previa. Normalmente o endividamento das empresas do setor elétrico é alto aí quando comparado a outros setores, e isso acontece graças à previsibilidade de fluxo de caixa que as empresas do setor elétrico têm, né? Diferente de outros setores que você não vê grande alteração em demanda de um ano para outro, todo mundo depende de luz elétrica e não tem como você ficar cortando isso, não tem como você decidir que você vai gastar luz metade do mês e a outra metade não, né? Então, para quem gosta aí de dividendos, as empresas do setor elétrico também são excelentes. A Engie pagou 100% do payout no ano passado, ou seja, tudo o que ela recebeu de lucro na operação dela, ela entregou para os seus acionistas em forma de dividendos. De acordo aí com os meus critérios, ela sim tem boa governança, tem lucros consistentes, gera bom caixa, o endividamento é aceitável para o setor e ela fez aí um IPO há mais de 5 anos. Então, bora comigo investir na prática na Engie. Então, aproveitando aqui a queda hoje do coronavírus, né, o impacto que surgiu, se vocês verem aqui, hoje caiu 5% na Engie. Como eu estou com dinheiro, já investi, vou aproveitar-me disso. E tá aqui, ó, vou comprar 63 ações por R$ 47,62 cada, dando o total de R$3.000. E meu último investimento desse dia é na Fleury, que é o laboratório de diagnósticos aí, dona das marcas A+, Fleury, entre outras aí deste setor de saúde, né? Sempre aí a Fleury inovou em tecnologias e tem inovado bastante nos últimos anos, tá? Porque ela já fez várias aquisições e é um segmento que eles estão investindo nas consultas em aconselhamento genético. Eles fizeram aí várias parcerias com médicos geneticistas e estão implementando esse serviço no Brasil inteirinho. Falando em coronavírus, a Fleury desenvolveu um teste de detecção do vírus que está sendo aí distribuído em vários hospitais do Brasil. No último trimestre, o grupo Fleury foi reconhecido com o prêmio As Melhores Empresas da Bolsa, do Infomoney, entre outros prêmios aí que indicam que sim, ela também tem uma boa governança. O lucro da Fleury se manteve aí estável no último ano, isso porque ela usou muito dinheiro para aquisição de novas marcas. Porém, analisando o CGAR, que é um indicador aí que mostra o crescimento do lucro nos últimos 5 anos, ele está em 37%. Um retorno muito bom em relação aos meus critérios. Bom, vamos lá. Primeiro, a governança e tempo de IPO. A Fleury é novo mercado e eu bato palmas para isso, tá? Já ganhou também diversos prêmios aí, como eu disse, em relação à governança. Ela tem excelente geração de caixa e continuidade do processo de expansão da empresa. Tem buscado aí se posicionar em novos mercados, tem um endividamento controlado e logo aí que as novas aquisições e expansões começarem a gerar aí um bom resultado, obviamente vai aumentar isso, né? O lucro. Tem um endividamento bastante controlado, mais ou menos equivalente ao dobro do que ela tem hoje de caixa, tá? É uma empresa hoje em crescimento, mas que no longo prazo deve sim se estabelecer e se os seus investimentos aí que ela fizerem dar certo, como eu disse, podem render bons dividendos. Agora então bora comigo investir os meus últimos R$3.000 na Fleury. De novo, temos mais uma queda aqui, uma variação de mais ou menos
quase 4% na cotação da Fleury no dia de hoje. Meu, não para de cair, Felipe, tem tempo real. Menos 3, tanto, 4, menos 3,96, 4. Pode cair. Dito isso, tá aqui a Fleury com uma queda também de 4% no dia de hoje. Eu vou comprar 100 ações dela por R$ 30,03. Peguei uma queda de 4,03. Tava em 3,94. É o máximo que a gente faz de trade aqui nessa bagaça. Então, relembrando minha carteira do dia de hoje, foram 100 ações da Fleury, foram 60 ações da Engie e foram R$4.000 aí no fundo Alaska Black. Se você quer ver aí todos os meus investimentos, todas as ações que eu já tenho, todos os FIIs que eu tenho, vá lá no meu Instagram, @juliamendonca.finanças. Me procura lá que eu sempre tô postando no feed ali sobre a minha carteira e nos stories também. Agora eu quero saber de você aqui embaixo nos comentários o que você compraria, o que você não compraria do que eu comprei aqui hoje. Comenta aqui embaixo pra mim. Te espero no próximo vídeo. Tchau!